o padre Jonas Abib também na Canção Nova, não acredito que também não foi assim, quem conhece um pouco a história sabe que não foram assim momentos tão fáceis sempre, não é? Então assim, para nós aqui no grupo de amigos também, não é, vamos ter, como temos os nossos momentos difíceis, né? Em toda a nossa caminhada. E eu diria ainda, não está aqui no texto, mas eu diria ainda um quarto tempo nesse nosso processo de conversão, nessa nossa caminhada e também naquilo que Jesus nos ensina, que é o tempo da ressurreição, que nós vamos ver semana que vem na Páscoa, né? Então, e eu acredito que esse quarto tempo, que é o tempo da ressurreição, é a nossa esperança, a nossa fé é baseada nisso. E a gente vive a caridade também, crendo nesse outro tempo, que é o tempo, desse quarto tempo, que é o tempo da ressurreição, não é? De viver as bem-aventuranças de fato, né? Como diz, acho que é o Padre Zezinho que diz, Socorro, é isso? Nós somos peregrinos nessa terra? É o Padre Zezinho. E eu gostaria de encerrar esse momento convidando vocês a uma oração baseada na homilia de um cardeal muito conhecido por vocês. Conhece o cardeal Joseph Ratzinger? Acho que eu falei certo, né? Bento XVI, isso. Então eu gostaria de convidar você, feche seus olhos agora, fazer um pouquinho de silêncio. E escutar um pouquinho essa homilia do nosso Papa Emérito Bento XVI. Ele, em uma das suas homilias, dizia: nós estamos dominados pelas nossas coisas, por todos os objetos que as nossas mãos alcançam e que servem de instrumentos para produzir outros objetos. No fundo, não vemos outra coisa senão a nossa própria imagem. Estamos incapacitados para ouvir a voz profunda que desde a criação nos fala também hoje da vontade e da beleza de Deus. Para prepararmos essa reunião do grupo de amigos da Canção Nova aqui em Londres, nós nos reunimos no dia 19 de março. Que quem tem essa devoção sabe, dia 19 de março é o dia de São José. E naquele dia nós percebemos que é ele mesmo o nosso guardião, nosso patrono do grupo de amigos aqui da Canção Nova de Londres. E essa homilia de Bento XVI vem falar um pouco disso, porque foi no dia de São José. Então, de olhos fechados, escuta o que ele vem dizer para nós. O sono de São José. Esse José que dorme, mas que ao mesmo tempo está preparado para ouvir o que ecoe no seu íntimo e desde o alto, porque não é outra coisa o que o Evangelho deste dia acaba de nos dizer. É o homem em que se une o recolhimento íntimo e a prontidão. A partir da tenda aberta da sua vida, convida a retirarmos-nos um pouco do bulício dos sentidos, para que recuperemos também nós o recolhimento, para que saibamos dirigir o olhar para o interior e para o alto, para que Deus possa tocar a nossa alma e comunicar-lhe a sua palavra. A Quaresma é um tempo especialmente adequado para nos afastarmos das vicissitudes cotidianas e dirigirmos novamente os nossos passos pelos caminhos do interior. Levanta-se e acolhe os planos de Deus. Passamos ao segundo ponto. Esse José que vemos pronto para se levantar e, como diz o Evangelho, cumprir a vontade de Deus, assim toma contato com o núcleo da vida de Maria, a resposta que ela ia dar no momento decisivo da sua existência. Eis aqui a serva do Senhor. São José reage assim: aqui tens o teu servo. Dispõe de mim a sua resposta, coincide com as de Isaías no momento de receber o chamamento. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Esse chamamento preencherá toda a sua vida daqui em diante. Mas também há outro texto da Escritura que vem a propósito, o anúncio que Jesus faz a Pedro quando lhe diz:
levar-te-ão onde tu não queiras ir. José, com a sua celeridade, tomou-o como regra da sua vida, porque está preparado para se deixar conduzir. Começou com a mensagem do anjo sobre o segredo da maternidade divina de Maria, o mistério da vinda do Messias. De repente, a ideia que tinha feito de uma vida discreta, simples e agradável, fica transtornada quando se sente associado à aventura de Deus entre os homens, tal como sucedera no caso de Moisés perante a sarça ardente. Encontrou-se face a face com um mistério em que lhe cabe ser testemunha e co-participante. Muito brevemente, saberá o que isso implica, que o nascimento do Messias não pode acontecer em Nazaré, tem de partir para Belém, que é a cidade de Davi, porém, também não acontecerá aí, porque os seus não o receberam. Já aponta para a hora da cruz, porque o Senhor terá de nascer fora de portas, num estábulo. Logo depois, chega a nova mensagem do anjo, a saída do Egito, onde irá sofrer a sorte dos que não têm casa nem pátria, refugiados, estrangeiros, desenraizados, que procuram um lugar para se instalar com os seus. Irá regressar, mas sem terem terminado os perigos. Mais tarde vai sofrer a dolorosa experiência dos 3 dias durante os quais Jesus está perdido. Esses 3 dias que são como um presságio dos que mediarão entre a cruz e a ressurreição. Dias em que o Senhor desapareceu e se sente o seu vazio. E do mesmo modo que o ressuscitado não irá regressar para viver entre os seus com a familiaridade daqueles dias que terminaram, pelo contrário, diz: não me detenhas, pois ainda não subi para o Pai, e poderás estar quando subires também. Assim agora, quando Jesus é encontrado no templo, reaparece em primeiro plano o mistério de Jesus, naquilo que ele tem de distanciamento, de ponderação e de grandeza. José sente-se de certo modo posto no seu lugar por Jesus, mas ao mesmo tempo encaminhado para o alto. Eu devia ocupar-me das coisas de meu pai. É como se lhe dissesse: tu não és meu pai, mas o guardião, que, ao ser-te confiada esta missão, recebestes o encargo de proteger o mistério da encarnação. E finalmente José morrerá sem ter visto manifestar-se a missão de Jesus. No seu silêncio ficarão sepultados todos os seus padecimentos e esperanças. A vida deste homem não foi como a daquele que, pretendendo a realização de si próprio, procura somente em si os recursos de que necessita para fazer da sua vida o que quer. Foi o homem que se nega a si mesmo, que se deixa levar para onde não queria ir. Não fez da sua vida coisa própria, mas algo para entregar. Não se deixou guiar por um plano que o seu intelecto tivesse concebido e a sua vontade decidido, mas respondendo aos desejos de Deus, renunciou à sua vontade para se entregar a de outro, a vontade grandiosa do Altíssimo. E é exatamente nesta renúncia total a si próprio que o homem se descobre. Porque a verdade é assim: somente se soubermos perdermos, se nos dermos, podemos encontrar-nos. Quanto isto sucede, não é nossa vontade que prevalece, mas a do Pai, a qual Jesus se submeteu. Não se faça a minha vontade, mas a tua. E tal como então cumpre-se o que dizemos no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por isso São José, com a sua renúncia, com o seu abandono, que de certo modo adiantava a imitação de Jesus crucificado, nos ensina os caminhos da fidelidade, da ressurreição e da vida.
falta-nos um terceiro aspecto olhando para este José, que está vestido como peregrino. Compreendemos que a partir do momento do mistério, a sua existência seria de que está sempre a caminho, num constante peregrinar. A sua vida foi assim, uma vida marcada pelo sinal de Abraão. Porque a história de Deus entre os homens, que é a história dos seus eleitos, começa com a ordem que o pai desta estirpe recebeu: sai da tua terra para seres um estrangeiro. E por ter sido uma réplica da vida de Abraão, José aparece-nos como uma antevisão da existência do cristão. Podemos comprová-lo com particular vivacidade na primeira carta de São Pedro e na de São Paulo aos Hebreus. Como cristãos que somos, dizem-nos os apóstolos, devemos considerar-nos estrangeiros, peregrinos e hóspedes. Porque a nossa morada, ou como diz São Paulo na sua carta aos Filipenses, a nossa cidadania está nos céus. Hoje em dia estas palavras sobre o céu soam mal, porque tendemos a acreditar que afastar-nos de cumprir as nossas obrigações na terra nos aliena do nosso mundo. Tendemos a acreditar que a nossa vocação é somente fazer da terra um lugar em que essas palavras se soam, que saem, porque tendemos a acreditar que afastar-nos de cumprir as nossas obrigações na terra nos aliena deste mundo. Tendemos a acreditar que a terra é o paraíso. Porém, acontece que na realidade, ao comportar-nos desse modo, o que estamos a fazer é precisamente destruir a criação. Porque no fundo, os anseios do homem apontam na direção do infinito. Daí que hoje, mais do que nunca, nos demos conta que unicamente Deus consegue saciar o homem por completo. Estamos feitos de tal forma que as coisas finitas nos deixam sempre insatisfeitos, porque precisamos de muito mais. Necessitamos do amor inesgotável, da verdade e da beleza ilimitadas. Embora esse anseio seja irreprimível, podemos retirá-lo dos nossos horizontes e procurarmos o infinito naquilo que não nulo pode dar. Querendo ter o céu já na terra, esperamos e exigimos tudo dela e da atual sociedade. Porém, na sua intenção de extrair do finito o infinito, o homem espezinha a terra e impossibilita uma ordenada convivência social com os outros, porque os vê como ameaça ou obstáculo. Somente quando aprendermos novamente a dirigir o nosso olhar para o céu, brilhará também a terra em todo o seu esplendor. Só quando dermos à vida as grandes esperanças dos nossos ânimos, com a ideia de um eterno estar com Deus, e nos sentirmos novamente peregrinos a caminho da eternidade, em vez de nos apegarmos a esta terra, só então os nossos anseios irradiarão para este mundo, para que tenha também ele esperança e paz. Por tudo isto, demos graças a Deus neste dia, porque nos deu esse santo que nos fala de recolhimento com ele, que nos ensina a prontidão e a obediência e a atitude dos caminhantes que se deixam dirigir por Deus, e que por isso mesmo nos diz a maneira de servir igualmente a nossa terra. Imploremos a graça para que, mostrando também nós vigilância e prontidão, sejamos um dia recebidos por Deus, que é o nosso autêntico destino de caminhantes. Amém. 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 Então, assim, que São José, nosso guardião e patrono desse grupo, nos ensine cada vez mais. Porque São José, quando Nossa Senhora, ele descobriu que ela estava grávida, pela lei, ele poderia simplesmente ter colocado ela para ser apedrejada, não é? Ele não tinha escutado nada ainda do anjo, do Espírito Santo. Mas no seu instinto ali de homem de fé, ele não quis fazer isso. Ele não seguiu a lei à risca, porque a lei, como diz São Paulo, pode matar, não é? Ele só quis repudiá-la em silêncio para que ela não fosse humilhada. Foi isso que ele fez.
Mas aí o anjo veio e anunciou para ele a graça de Deus,